Boa noite a todos. Vamos começar então mais uma aula de estatística aplicada ao agronegócio. E aí, pessoal, na aula passada nós vimos então, né, os conceitos iniciais aí de estatística básica, né, que são medidas, estimação pontual, né, medidas de posição, medidas de dispersão, né? E vimos aí também, né, a utilização do R. Vi que o pessoal, né, ficou assustado, né, assim, com o R, né? O R é um programa que, de alguma maneira, né, ele exige um pouco, uma leve noção de programação, né? Se você for usar as funções já implementadas por ele, né? Por alguém, né, que colocou nele. E se você, né, for mais aprofundar um pouco mais aí, você vai precisar fazer programação mesmo, né? Criar funções novas, né, para usar. E aí, pessoal, para a gente começar, eu queria colocar uma enquete só para a gente ver quem conseguiu fazer o exercício e quem não conseguiu fazer, tá? Eu mandei aí, ver se vocês conseguem, se aparece para vocês aí a enquete, se vocês conseguem votar nela. O professor Rafael colocou no chat aqui? Eu acho que aparece no chat, dá uma olhada. Ué, aqui não tem nada, não. Eu vi que alguns já estão votando, ó. Uai. No chat ou no grupo? Dá uma olhada no cantinho inferior direito, onde possivelmente tem aí as ferramentas, aí aparece enquete. É que às vezes o que aparece para mim aparece diferente para vocês aí. Cristiano, ali embaixo, do lado dos bonequinhos, ali tem um ícone da mensagem. Aí do lado tem uns pontinhos. Os 3 pontinhos. Isso, clica aí. Isso, clica nele, vai aparecer vai ter um enquete aí. Vai estar aqui, ó, mensagens na chamada, denúncia, ferramentas, configuração. Ô, Cristiano, dentro de três pontinhos, ferramentas, enquete. Ferramentas da reunião, não é que aparece? São aqueles 9 pontinhos lá, do lado do chat. Ah, tá, achei que eu não entrei no ferramenta. Obrigado. Professor, consegue jogar no WhatsApp, não? Meu computador aqui, eu tô reiniciando ele, eu tô pelo celular. Para mim também não tá aparecendo, não. Eu não sei como que Gente, joga. eu mandei uma print aí no chat do WhatsApp, se vocês olharem aí, talvez ajude. Porque eu não sei se tem como mandar o link, que ele fica aqui na ferramenta do... Obrigado, viu, Teles? Para mim tá aparecendo ferramentas de reunião aqui, mas não consigo entrar em nada aqui. Não, mas enfim, eu só queria ver aí, né, quem conseguiu e quem não conseguiu, mas já dá para ver ter um panorama geral aí dos que responderam. A maioria não conseguiu, né? E não conseguiu, eu imagino, né, que seja devido à dificuldade de utilização do R, né, do programa, né? E assim, no começo ele é difícil mesmo, tá? Se fosse uma disciplina presencial, semestral, né? O R, essas dificuldades elas vão ser sanadas, elas vão, né? São sanadas, né? No dia a dia ali. E assim,
é um programa que no começo ele é difícil de usar, mas que depois que você aprende a usar ele, ele é muito completo, como eu falei para vocês. A utilização dele é mundial, né? Tem a dificuldade da língua, os comandos são em inglês, né? E aí, né, pessoal, dada essa dificuldade, eu vou mostrar para vocês hoje como que a gente resolve, né? Como que a gente faz lá no R, o que eu tinha proposto para vocês fazerem, né? E aí, de repente, eu vou dar como alternativa um outro programa, tá? Para a gente continuar nas próximas 2, 3 semanas aí, que é um programa que ele é mais fácil de trabalhar. Ele é um programa que ele já tem os ícones, né? Do que a gente quer fazer, a gente vai lá e clica para pedir, tá? Mas ele é um programa que, como eu disse, né, tem suas vantagens, é mais fácil utilizar, porém, para que a gente vai ver aqui, atende razoavelmente bem, tá? Só que, para quem vai além, não é o nosso caso nesse momento, mas para quem vai além, ele acaba não sendo, né, tão completo assim. Mas tem suas vantagens e desvantagens. Vamos lá. Professor Rafael. Oi. Pode falar, Laércio. Não estou ouvindo. Você está com o microfone aberto? Aí fechou. Eu imagino que, quando eu fui instalar o programa, ele deve ter dado alguma falha, não sei, talvez tenha que fazer tudo de novo. Porque, na verdade, assim, eu consegui agora localizar ele, só que aí na hora que vai mexer, ele está falando que não tem um arquivo lá, que aí tem que baixar outro arquivo, então, assim, eu não sei se foi falha na hora de começar o processo de baixar ele, ou se... Aí tem que dar uma olhada assim. Você está conseguindo abrir ele? Agora eu consegui, só que aí na hora que eu fui tentar inserir a planilha do Excel lá que você passou, aí apareceu outras mensagens de erros lá que eu estou tendo que ver se eu consigo desvendar o que aquilo quer dizer. E às vezes ele aparece erro de atualização de biblioteca, alguma coisa assim, mas geralmente ele mesmo faz, tá? Ah, tá. Mas dependendo do jeito, pessoal, a gente pode usar um outro programa que eu vou apresentar, que eu acho que vai ser mais fácil. Inclusive, o conteúdo da aula de hoje eu vou mostrar por ele já, e aí eu acho que ele vai atender a gente aí relativamente bem. Tá? Eu também tive essa mesma dificuldade aí do Laércio. Tá. Nós vamos ver um outro programa, porque eu imagino... Rafael, eu vi a mensagem que do Rafael está aparecendo para mim, dizendo se pelo Excel não é possível. Não, Rafael. É o seguinte, o Excel, ele faz essa parte de análise descritiva, tá? O que a gente vai trabalhar nas próximas semanas... o que a gente está vendo essa semana, ele ainda faz. Você entendeu? O problema é que nas próximas semanas, ele não faz. Quando eu tinha conversado com vocês lá na sala a respeito de qualquer coisa, a gente pode pensar em usar o Excel. Depois, conversando com a coordenadora, né, e analisando a ementa da disciplina, né, a gente viu que a gente vai precisar trabalhar, né, com alguns conceitos, né, que estão na ementa lá, que vocês possivelmente usarão em outras disciplinas, ou dependendo do TCC, enfim, do trabalho que vocês fizerem no final do curso aí, vai precisar de outras estatísticas que o Excel não faz, tá? Esse é o problema. O Excel, ele faz, né, aquela parte básica, né, de gráfico, média, moda, mediana, né? Dá para você escrever a funçãozinha, uma coisa mais simples, mas a gente não vai ficar escrevendo todas as funções estatísticas aí. Na prática, a gente quer usar um programa que alguém já programou, né, essas funções estatísticas e a gente só quer usá-las, tá? Eu vou mostrar um outro programa aí depois, pessoal, que eu acho que vai acabar com esse problema nosso aí, tá? A única coisa é que é um programa que vocês têm que baixar. É gratuito, né? Mas tem que baixar. E aí, tem alguém que usa Linux aí? Porque eu só vi...
Eu só vi ele para Windows, eu não vi se ele tem para outra. Quem respondeu aí que usa? Eu uso, mas se for necessário o formato. Tá, tem como você colocar de repente? Porque assim, na verdade eu não pesquisei, sabe? Se ele tem para outros. Eu só pesquisei se ele tem para Windows, tá? E aí qualquer coisa precisaria colocar, né? Ele pesquisar se tem ele para Linux, né? Ou qualquer coisa tem que formatar, colocar o Windows aí, né? Se você estiver acostumado com Linux, divide, né, o HD aí, o SSD e coloca, instala, pelo menos para executar essa parte agora, tá? Ou, né, um outro programa, enfim, mas de repente vai ter que baixar ele, tá? Eu imagino que sim, Carlos. Eu fui baixar hoje, ou esses dias agora. Ontem, na verdade, eu baixei ele e assim, para o meu Windows funcionou. Eu imagino que funcione para todos, sim. Mas a gente vai ter que verificar isso até para ver se dá certo também, né? Depois eu vou pedir para vocês baixarem ele. Se alguém quiser já baixar, é que eu não tô com eu fiz o download ontem, mas eu não salvei o site aqui. Deixa eu só ver se eu consigo achar no histórico aqui. Eu já fiz tanta coisa que no histórico não dá nem para ver onde tá. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Que eu cheguei nele aqui, mas ele tinha mais de uma página. Eu preciso só ver qual que é o em português. Eu vou jogar no chat aqui, pessoal, o site. Se alguém quiser já tentar baixar para ver se dá certo, tá? Só confere que tem uma versão em português. Ele chama Biostat, tá, pessoal? Não sei se alguém já ouviu falar. Pode falar, Teles. Professor, o senhor vai trocar de software, mas vai explicar o exercício que a gente fez? Vou explicar. Para ver onde errou? Tá. Vou explicar e já vou fazer o exercício também no outro software, tá? Até para vocês compararem um com o outro, né? E ver se realmente quer trocar ou não, né? Então, assim, vamos decidir, tá? Então, vamos começar, então. Eu vou começar, então, repetindo o exercício da aula passada, então, tá bem? Deixa eu só apresentar a tela aqui. Vamos lá, então. Já estão visualizando a tela aí, né? Eu vou abrir o exercício da aula passada, tá? Era esse exercício aqui, né? Então, considere os dados a seguir de custo, né, em reais, sai um errinho de digitação por hectare, né? E pontuação do café por talhão de uma determinada propriedade aí. E aí, com base nesses valores, então você tem os talhão 1, 2, né, 9 talhões aí, tá? O custo, né, por hectare
relativa a cada talhão e a pontuação do café. E aí eu pedi, digite os dados no Excel, né? Salva e depois importa no R ou RStudio, né? Na verdade é o RStudio, como eu falei para vocês, o R, quando você vai abrir, você não abre o R, você abre o RStudio, né? Que aí o RStudio por trás, vamos dizer assim, ele tem uma cara mais amigável e por trás dele está o R. Então, na verdade, você só abre o RStudio, tá? Então, digite os dados, salve-os e importe no RStudio. Eu vou fazer isso agora, tá, pessoal? Na verdade, os dados, eles já foram digitados aqui no Excel, tá? E eu já salvei eles. Agora, vou fechar. E o que eu vou fazer é importar eles no RStudio, tá? Meu RStudio já está aberto aqui, tá, pessoal? Mas para quem não tiver, vai em todos os programas, desce lá na letra R, ou dá um pesquisar, né? Com RStudio, tá? Tá aqui, ó. É esse ícone azul com um R no meio, tá? É ele que você abre. O meu já está aberto aqui. Lembrando, né, pessoal, que eu não estou visualizando a tela aí de vocês. Então, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem abrir o microfone, tá? E perguntar para a gente poder ir fazendo juntos aí, tá? Lembra que no programinha da aula passada para vocês, eu passei duas partes. Essa primeira parte é quando você digita os dados aqui. E a segunda parte é quando eu utilizo um banco de dados salvo no Excel. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Eu vou usar. Tá? Esse é o conteúdo, né, que estava salvo naquele documento lá na plataforma. Vou dar um Ctrl+C. Vou abrir um novo arquivo, tá, pessoal? Ó, vou vir aqui, um novo script. Vou dar um Ctrl+V. Vou começar com ele novo aqui, tá? Esse comandinho aqui é só para limpar a memória, se tiver alguma coisa, né, na memória dele, ele apaga, tá certo? Chamo essas duas bibliotecas aqui. Lembra que no caso de vocês que fizeram o download do programa, né, que o programa é novo, tinha que fazer aquela opção de vir aqui em pacotes, instalar e digitar o nome dele aqui. Então, ela é Diverse, né? Tinha que digitar ele, né? Clicou nele, mandar instalar. No meu caso, ele já está instalado, tá certo? O outro também. E aí, pessoal, ó, eu coloquei aqui, importar os dados pelo import dataset. Então, se você vier aqui no seu canto superior direito, tem aqui import dataset, você vai clicar nele, from Excel. Então, você vai importar os dados do Excel. Ele vai abrir essa tela aqui, você vem aqui no browser, né, e vai procurar o local que você salvou os seus dados, né? No meu caso, eu vou na pasta estatística aplicada ao agronegócio, aula 1, e aí eu tenho os dados aqui, que o meu é café base 2, né? Abrir. Perceba que vai aparecer, né? Então, os talhões, o custo e a produção, os mesmos valores que estavam naquela planilha do Excel, né? Deixa eu só ver um negócio aqui, tá dando 10 talhões, era isso mesmo? Deixa eu conferir aqui. É 9, mas tem uma linha a mais, né? Ah, são 10 mesmo, ó. Ué, não, planilha. Ó, será que... Deixa eu só ver se esses dados estão igual o dado da... Aí eu devo ter tirado... O exercício aí é 9, né? É 9, né? É 9. Ó, eu vou pegar os dados aqui de novo, ó, Ctrl+C. Pegar os dados do documento original, né? Eu acho que na hora de colocar, eu coloquei um a menos. Ctrl+V.
Agora sim, os 9. Vamos ver se vai dar certo aqui agora. Vou fazer de novo, tá? Vou cancelar. Import do Excel. Abrir. Agora sim, tem 9, ó. O último é 22 mil o custo e 86 a nota, né? 9 aqui. Vou importar. Tudo bem até aí, pessoal? Ele aparece aqui, né? O meu chama café, underline, base 2. Pode colocar o nome que vocês quiserem, né? Posso fechar ele aqui se eu quiser, não tem problema, tá? E aí, pessoal, tem alguém com o microfone aberto. E aí, pessoal, é o seguinte, ele aparece aqui, café, underline, base 2. Esse é o nome do meu arquivo. Esse nome de arquivo aqui, ó, é o da aula anterior. Eu vou colocar o nome agora daquele novo ali, café. Ele já até aparece, olha lá, café, underline, base 2. Quando eu começo a digitar, seleciono ele. E rodo esse. Né? Então, o que ele fez? Ele pegou esse banco de dados novo, que chama café, underline, base 2, e salvou agora com o nome dados. Perceba que é o mesmo arquivo, 9 variáveis, 3 variáveis, 9 observações em cada, é o mesmo arquivo. Eu só coloquei o mesmo nome para poder usar o programa para baixo. Senão, eu teria que trocar dali para baixo tudo para o nome café base 2. Underline base 2, né? Dou esse comandinho attach aqui, attach dados, para eu não precisar ficar digitando o nome do banco de dados toda hora. E aí ele reconhece as colunas. Pronto. Né? Bem, deixa eu só acompanhando pelo exercício aqui. O exercício falava, digite os dados no Excel, salve-os e importe no RStudio. Fiz isso já. Tá certo? Aí ele pergunta, qual o custo médio por hectare e a pontuação média? Né? Então, ele quer saber qual que é a média dos custos e qual que é a média da pontuação, tá? Então, ó, se vou abrir o meu arquivo de dados aqui de novo, ó, o meu nome, pessoal, eu acabei escrevendo mais coisa, custo, né, em reais por hectare, né? Devia ter colocado só custo para facilitar aqui, para ficar igual ao que está no material lá, tá? Mas é a mesma coisa. Então, ó, vou aqui no arquivo, aqui, né? Eu quero a média da variável, né? Deixa eu só ver se é com letra maiúscula ou minúscula. Custo com letra maiúscula, ó. Custo, underline, R, underline, por, underline, HA. Então, vou começar a digitar ela, ó. Custo. Já apareceu, ó. Seleciono ela. Na hora que eu rodo isso daqui, essa linha, né? Já posso rodar ela, eu posso ir mexendo para baixo, né? Mas na hora que eu rodo essa linha aqui, ele já vai me dar o custo médio. Então, ele vai pegar aquelas 9 observações, vai somá-las e vai dividir por 9. Então, já deu o custo médio aqui. Tá certo? Mediana. Vamos ver se ele pediu para baixo alguma coisa de mediana. Ele pediu também o custo mediano. Tá certo? Vai ser aquela linha ali que eu tenho. Ah, mas ele pediu também a média de pontuação. Então, vou pegar essa linha de cima, ó, e vou trocar. Em vez de fazer para o custo, eu vou fazer agora para pontuação, não é? Então, vou começar a digitar pontuação SCA. Foi o que eu chamei a variável. Se vocês colocarem só pontuação, vai aparecer só pontuação. Quando eu fizer isso agora, ele roda também a pontuação média. Então, o exercício pediu isso, né? A média do custo, o custo médio, né? E a pontuação média. Então, o item C, o item B, desculpa, acabamos de fazer, né? Então, nós temos aí que o custo médio de 19.300
322,22 centavos, não é? E a pontuação média é 82,33, tá certo? Bem, para fazer o item C, custo mediano, né, por hectare aqui e a pontuação mediana. A mediana das duas variáveis também, né? Então eu venho aqui agora e vou selecionar, vou fazer mediana. A mediana é essa aqui, né? Só que agora a variável não chama mais produtividade, ela chama custo, né, em reais por hectare. Tá aqui. Aí o exercício pede também a mediana, né? Vou até digitar mediana, abro parênteses, da variável pontuação. Comecei a digitar, aparece o nome aqui, pontuação. Então, na hora que eu rodar essas duas linhas aqui, eu vou estar fazendo a mediana de cada um. Então, mediana, né? A mediana deu 19 mil e a mediana da pontuação deu 82, tá certo? Quer dizer, na prática, o que ele fez, então? Ele pegou esses dados aqui, como são 9, se você pensar, o quinto, ele ordenou os dados, colocou em ordem do maior para o menor, ou do menor para o maior, tanto faz, né? Ordenou os dados. Como são 9 talhões, são 9 valores, né? O que ele fez? Ele pegou, depois que eu ordenei, ele pegou o quinto. Porque quando eu pego o quinto, fica 4 antes do quinto e 4 depois. O quinto valor aí, depois que eu ordeno, é a minha mediana, tá? E a pontuação, como são 9 valores também, ele fez a mesma coisa. Ele ordenou, né? E pegou o quinto valor. O quinto valor, então, é a mediana. Tá certo? Então, se a gente só olhar rápido aqui, ó, como é um conjunto pequeno de dados, a gente consegue fazer. Menor valor, 78 é o primeiro. Depois, 79 é o segundo. Depois, 80, né? 81 é o quarto, 82 é o quinto valor, depois que eu ordenei. Então, 82 é a mediana. Então, ó, se quisesse, né, pessoal, colocar os valores aqui, dava para ir colocando aqui, né? Mas olha lá, fizemos então o item C. Calculamos a mediana de... Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Calculamos a mediana, então, né, dos valores de custo, né, por hectare e a pontuação mediana. Bem, o que mais que tinha para fazer? Qual das variáveis apresenta maior variabilidade? Qual que tem maior, né, tá tendo maior variabilidade aí? A gente viu que para quantificar, para calcular a variabilidade, a gente pode usar variância, desvio padrão, CV, né? Só que essas duas variáveis, se eu quero comparar a variabilidade delas, elas têm valores de grandezas diferentes. E mesmo que tivesse de mesma grandeza, se elas não tiverem a mesma média, né, eu não posso usar a variância e desvio padrão aí. Então, a ideia aí, pessoal, para a gente comparar, às vezes, variabilidade de duas variáveis, o ideal é usar o CV, porque o CV, ele leva em consideração, né, o desvio padrão, a fórmula do desvio padrão do CV é desvio padrão dividido pela média vezes 100. E aí ele te dá em porcentagem. Então, ele leva em consideração a grandeza dos dados e te dá uma medida adimensional aí, né? Uma medida, então, vamos dizer, em porcentagem. Então, no ideal aqui, para comparar qual dos dois tem maior variabilidade, o ideal era fazer o CV. Então, qual das variáveis apresenta maior variabilidade? A que tiver o maior CV. E aí, como que eu faço isso, então? Se vocês olharem aqui no programa, moda não pediu, né? Isso aqui era para moda, tá?
Medidas de dispersão. Aqui ele apresenta o maior e o menor valor, não precisa. Amplitude, que é a diferença entre o maior e o menor, também não precisa. Variância, não preciso, tá? Agora eu preciso calcular o CV. E para eu calcular o CV, então, agora, eu vou trocar o nome da variável, né? Não é mais produtividade, então vou calcular o CV da primeira, que é da variável custo. Custo produção por hectare. Esse daqui vai me dar o desvio padrão. E no de baixo eu vou fazer o desvio padrão do custo. O desvio padrão do custo dividido pelo custo médio, que eu já calculei lá em cima, que é a média do custo. Opa. Custo. Então, era isso que a gente tinha que fazer, trocando o nome da variável que a gente tem agora, para esse novo problema. E aí, com isso, ó, na hora que eu rodo esses dois, eu tenho o desvio padrão, né? E no de baixo, eu pego o desvio padrão, divido pela média vezes 100, e eu acho o CV. E aí, quando eu mando ele mostrar o CV, 8,36%. Tá? 8,36%. Um CV considerado baixo. Preciso fazer a mesma coisa agora, pessoal, para calcular o CV, só que da outra variável. Eu vou copiar os mesmos comandos aqui, só que agora eu vou trocar a variável. Em vez de fazer para o custo, eu vou fazer para a pontuação. A linha de cima, se eu quisesse, eu posso até apagar ela, pessoal. Por quê? Porque ela está aqui embaixo. Ele vai fazer ela aqui embaixo, ó. Então, poderia até apagar ela se eu quisesse, tá? Então, é pontuação SCA e dividido, né, pela média da pontuação SCA. Então, quando eu faço isso agora, eu tenho o CV das notas, né, da pontuação lá. E o CV das notas está dando 3,84%. Então, do custo é 8,36%, né? Estou arredondando para 2 casas decimais. E o CV da pontuação, 3,84%. Então, o CV da variável pontuação foi menor, logo a gente conclui, então, que a pontuação teve uma variabilidade menor, certo? E, por último, agora, pedir o gráfico de coluna para a variável pontuação, né? Então, só para a variável pontuação, tá? Não pedir para as duas, não. Então, pega aqui o gráfico de coluna, não é? E agora, eu vou fazer para a variável, não é produtividade, é pontuação SCA, tá? Deixa eu só ver se está com o mesmo nome lá no talhão, isso mesmo. Né? Aqui, pessoal, agora, né, o título mudou. Né? Não precisa, se quiser, é opcional essa parte, né? Mas não é mais, né, produtividade por talhão, é pontuação, né? Vou colocar então pontuação SCA por talhão. Né? No eixo X vão ser os talhões, no eixo Y é a pontuação. E aí, eu rodo, ele me dá os talhões aqui, né? O nome dos talhões, ó, 1, 2, 3, e a pontuação em cada talhão. Certo? Era esse gráfico que era para fazer. Tá? E o outro que ele pedia era
Construa um gráfico de box plot para a variável custo por hectare. Né? Então, é o comando de baixo aí do box plot. O box plot, na verdade, ó, é o gráfico de box plot aqui também, né? Dispersão da variável custo. Do custo. E aqui em cima que eu tenho que trocar. A variável que eu estou analisando agora, né, chama custo. Estou fazendo um box plot da variável custo. Quando ele me dá o gráfico aqui também, né, do custo, né? Lembrando o que significa né, essas linhas. Aqui é o primeiro quartil, né, que significa que 25% está abaixo desse valor. Aqui a mediana, que a gente já tinha achado, dava 19 mil, ó. E aqui é o terceiro quartil. A mediana é 50%, o terceiro quartil é 75%. Então, 75% está abaixo desse valor, que é... Ou seja, 75% dos talhões teve um custo abaixo de 20.500, que é o que está aqui, ó. Certo? Era isso que era para fazer. Perceba, né, pessoal? Quando você coloca alguma coisa errada, às vezes, olha lá, vou tirar, esqueci de colocar um O ali. Na hora que eu rodo, aparecem linhas vermelhas, né? Ou erro. Agora, antigamente aparecia vermelho aqui no R, agora está aparecendo, olha lá, erro, ó. Erro em engenho plot, problema, né? Erro na última linha, né? Objeto cust R por coisa não encontrado. Quer dizer, por que ele não encontrou? Porque eu coloquei um nome agora aqui que ele não está achando isso em lugar nenhum. Que lá na minha planilha não tem esse nome. Então, às vezes, tem que tomar cuidado com isso. Às vezes, uma letra minúscula, custo era maiúsculo. Se eu colocar com letra minúscula, por exemplo, ó, olha lá. Já aparece que não encontrou. Não encontrou porque um lugar está com letra maiúscula, outro lugar está com letra minúscula, tá certo? Por causa disso, então, aí. Geralmente, pessoal, a gente tem que se atentar, então, aí, né, a informação que ele fornece lá. Se deu erro, não está dando certo, por que não está dando certo? Qual é o erro que ele fornece, tá? E aí, pessoal, eu falei do Biostat, né? Eu vou mostrar para vocês o Biostat. Ele é muito parecido aí com a cara do Excel, tá? Mas o foco dele é em análise estatística. Então, vocês vão ver que ele tem várias ferramentas estatísticas lá, tá? Coisa que não é o foco do Excel, por isso que a gente não vai usar ele. Então, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, né? Depois que eu faço o download dele, não sei se alguém já fez aí, se conseguiu, se puder dar um alô para a gente aí, se alguém já fez. Depois que você abre ele, aparece isso, né? Não sei se vocês perceberam, aparece lá um boto cor-de-rosa, né? E tá escrito Biostat, né? E aí ele abre essa interface aqui, tá? Uma interface de uma planilha parecida com o Excel, né? E aqui em cima, pessoal, né, tem a parte de salvar, exportar, imprimir, né? E aqui vem as estatísticas, ó. Então, tem várias estatísticas aqui, tá? Que a gente pode usar e que vai usar algumas aqui. Óbvio que vai dar tempo da gente ver poucas, né? Essa disciplina é muito pequena, mas já vai dar para a gente ver algumas aqui, tá? Gráfico, alguns gráficos que ele faz aí, alguns gráficos que a gente já viu lá, ó, histograma, coluna, né? Box plot, tá? Então a gente vai falar um pouquinho dos gráficos aqui, tá? Dependendo aqui, você não sabe o que fazer, se apertar em sugestões, puxar os dados, ele te dá algumas sugestões de acordo com os seus dados, o que você precisa fazer, tá? E aí, ó, eu vou fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer agora aqui nele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dados, tá? Deixa eu ver se dá para pegar direto daqui. Eu só vou pegar, pessoal, os dados sem a primeira linha, que é o título, né? Ctrl C. Vou lá, vou na primeira célula aqui, ó. Vou digitar ele.
Então, ele já salvou os dados aqui. Os talhões, né? E os valores lá que nós tínhamos proveniente dos 9 talhões, tá? Vou, pessoal, clicar aqui na coluna e vou dar um F2, ou eu vou em configurar nome da coluna. Vou mudar o nome. O nome dessa primeira coluna era talhões. Opa. Ok. Só um minutinho, pessoal. Agora que eu vi que tinha uma coluna para trás, ó, eu vou digitar na coluna 1 aqui. Vou fazer isso de novo agora na coluna 1. Configurar, nome da coluna, talhões. Ok. O nome da segunda coluna. Pessoal, ou eu vou lá em configurar, né, nome da coluna, ou eu dou um F2 também para trocar o nome, tá? Dá certo também. No caso da segunda linha era custo, né? E o nome da terceira coluna é pontuação. Ok. Agora, pessoal, vamos lá. Eu vou vir aqui para fazer, olha para vocês verem como é bem mais fácil por aqui. Para você fazer aquilo que a gente fez, né? Basta eu vir aqui, ó, estatísticas. Eu vou em estatística descritiva. E os meus dados, pessoal, é pontuação, é nota, é número, não é? E é custo, também é número, quantitativo. Então, ambas as variáveis que eu quero analisar, elas são quantitativas. Opa, quantitativa, de cima aqui. Quando eu clico, pessoal, ele pergunta, mas qual variável você quer analisar? Eu quero avaliar custo. Então, quando eu clico em custo, perceba que ele já coloca aqui, ó, coluna selecionada. Eu já pedi para fazer a estatística descritiva para custo. Dá para fazer das duas ao mesmo tempo. Então, pontuação, já cliquei, ela aparece aqui também. Eu coloco executar estatística. Ele solta uma tabela com várias estatísticas aí. E aí, assim, ele solta, né, pessoal? Um monte. Aí a gente procura o que a gente quer aqui, tá certo? É o que eu falei, esse caso aqui é mais fácil de fazer. Só que, assim, ele solta um monte de coisa, você vê qual que você quer, né? E você só consegue fazer o que ele solta aqui. Então, naquele programa ali, naquele ícone, estatística descritiva, ele entende como estatística descritiva isso daqui. Se você quiser fazer outra coisa diferente disso, você não consegue aqui, né? Então, olha lá, pessoal, ele solta. Em ambos os casos, aqui, essa coluna é para a variável custo, né? São as estatísticas descritivas da variável custo, e aqui da variável pontuação. Não dá para aumentar a letra. Vamos lá. Menor valor de cada uma, maior valor de cada variável, amplitude, né? Que a gente viu lá no R como faz a diferença entre o maior e o menor valor em ambas as variáveis. A mediana, que a gente tinha achado lá já, ó. Vou voltar lá no R rapidinho. Apagar esses erros aqui. Se vocês lembrarem, ó, mediana a gente já tinha achado. A mediana de custo, 19 mil. A mediana de pontuação, 82. Lá, aqui também. Mediana de custo, 19 mil. Mediana de pontuação, 82. Não é? Aqueles valores que a gente usou para fazer o box Cox, ó. Né, o primeiro quartil, o terceiro quartil. A mediana, consequentemente, é o segundo quartil. Né? Desvio entre os quartis aí, tá? Média aritmética, que foi o que eu pedi para vocês acharem lá, né? O custo médio por talhão e a pontuação média. Tá aqui, é média aritmética que a gente trabalhou. A variância, tá? O desvio padrão,
Tá? O erro padrão é uma outra medida de variabilidade, tá? Chama erro padrão da média, ele soltou também. E o CV, que nós tínhamos comparado lá para chegar naquela conclusão qual estatística tinha menor variabilidade, a gente usou o CV. Ó, vou colocar aqui de novo. CV daqui 8,36 e o CV da pontuação 3,84. 8,36, 3,84, né? Solta medidas também de assimetria e cortose, que está associada à distribuição dos dados, qual o comportamento deles aí, né? Se eles têm assimetria, se está mais concentrado de um lado ou do outro, ou se está tudo concentrado, né? Se é assimétrico, se é simétrico, né? Enfim. Média harmônica, tá? Que é um outro tipo de média. Média geométrica, tá? São outras medidas de média que a gente tem aí, né, pessoal? E variância geométrica, desvio padrão geométrico, enfim, outras medidas descritivas. Em relação a medidas descritivas, se você observar, tá tudo aqui, né? Das que a gente trabalhou aqui, tá? Novamente, né, muito mais fácil, não tenha dúvida disso daqui, né? Que ele é muito mais fácil de trabalhar. O problema é que ele só faz o que tem naqueles botões ali. Se você precisar fazer uma análise estatística diferente daquelas, né, ele não faz. Mas eu acredito que para o nosso curso aqui, né, para a nossa disciplina, ele atende completamente e para, possivelmente, o que vocês vão trabalhar aqui no curso também, eu acho que ele atende com êxito aí, tá certo? Ah, nós fizemos gráficos também, né? Vou apagar aqui, vou fazer gráfico agora, ó, gráfico. Se vocês lembrarem, o exercício pedia, construa um gráfico de coluna para a variável S pontuação. Um gráfico de coluna, então eu vou aqui, gráficos, gráfico de coluna simples, que é o que a gente fez, para a variável pontuação, executar, ele já faz aqui, tá? Solta um de cada cor, lá no R saiu tudo verde, né, pessoal? Mas isso tudo você consegue alterar para a cor que você quiser, colocar todos a mesma cor, ou cada um com uma cor diferente, né? Ele solta os valores de cada... Opa, cliquei lá, solta aqui, né? Se quiser só clicar, ele apaga, né? Os valores de cada um, ó, 80, 82 e por aí vai, né? Aqui embaixo são os talhões, tá? Possivelmente dá para editar em algum lugar aqui. Olha lá, editar pontuação, texto, né? Texto do rodapé. Então dá para alterar aí se precisar. As cores, né? Enfim. Temos esse gráfico, então, de coluna. E lá também no exercício, a gente pediu... gráfico de box plot para variável custo. Então, se eu observar lá, gráfico box plot para mediana e quartis, é o que a gente fez. Existe outro box plot que a gente não vai entrar, que coloca como, né, o formato aí, só que ele coloca, em vez da mediana, a média, tá? E os desvios. A gente vai usar a mediana e o quartis para variável custo, executar, ele solta aqui também o box plot, tá? Dá para, né, ele solta bem simplesinho, sem cor, mas dá para configurar aqui se quiser também, né? Opa. Teria a cor do fundo aqui. Dá para trocar a cor aqui também, tá certo? Deve dar para mudar a legenda, né, para melhorar isso daí. O programa faz também o que a gente fazia no outro também, tá certo? Alguém já baixou o Biostat aí? Professor, você consegue mandar o link para nós aí? Tá aqui no chat aqui. Dá uma conferida aí.
Pessoal que deu um ok aí já conseguiu, então, né? Tá, depois a gente pode ver, Iana, tá? O que está aparecendo de erro aí, tá? Você está com Windows mesmo? Tá. Depois a gente vê por que está dando erro aí, tá? Mas vamos tentar, de repente, eu vou apresentar hoje, pessoal, um conteúdo novo agora aí, né? E vou apresentar por ele, pelo Biostat, tá? E aí depois, se vocês concordarem, a gente pode conversar nisso depois, mas se vocês concordarem aí, se todo mundo conseguir fazer a instalação dele, a gente usa ele então, já que o R você estava achando muito difícil, né? E é mesmo, tá, pessoal? Eu sei da dificuldade dele aí. É que assim, depois que a gente começa a usar ele, por mais que ele é mais difícil, ele te dá infinitas possibilidades, né? Mas nesse começo, para o tempo que a gente tem, é melhor mesmo a gente alterar, tá bem? Vamos lá. Ó, pessoal, eu só vou... Ô, Rafael, só um minutinho aí. Pode falar, Laércio. Eu joguei ele na tela aqui, aí trouxe algumas informações aqui. Última versões do Biostat 5.0, versão mais recente. Biostat 5.3, português.zip. Será que seria isso aqui? Eu acho que é isso mesmo. O que eu acho que eu mandei para vocês é 5. Então, mas eu copiei lá e joguei aqui no Google, e ele trouxe um tanto de coisa aqui. Eu achei esse aqui para baixo aqui. O que eu mandei para vocês aí, eu entrei no meu histórico, eu nem vi se foi o último. Ele está marcando como versão 5.0. Se essa outra tua é 5.3, possivelmente é essa mesmo, tá? Uai. Depois eu olho lá na versão mais atual lá. Tá. Então, mas é isso mesmo, vai vir um arquivo zip, você vai ter que estratificar e fazer o download dele. Só confere se o nome tá certinho, se é Biostat mesmo, porque às vezes pode ser outro, tá? Certo. Ô, professor. Oi. Não tem umas fórmulas aí matemáticas que faz manual? Acho que é bem mais fácil. Fazer aritméticas. Fazer na mão. Aí é bem mais fácil. Fazia na mão na graduação, né? Que ensina as fórmulas agora. Você pensa um conjunto de dados grande, né? E a média é só a primeira fórmula que a gente viu. A gente começa a ver mais coisas aí, né? Vamos usar o computador. Na mão parece que é bem mais fácil. Ó, pessoal, vou colocar um link aqui da lista de presença da aula de hoje. Vou pedir para vocês preencherem lá, tá? Dá uma conferida se está funcionando aí. Tá no chat aí. É só colocar o nome e o e-mail, tá? Lembra, pessoal, coloca o e-mail que vocês usam, que é ele que eu vou cadastrar para as próximas aulas vocês já conseguirem entrar direto na aula, tá? Ô, Rafael, oi. Tinha sido comentada aí a questão do e-mail do Instituto, né? Aí, por exemplo, mas se tiver... que a gente tinha um primeiro e-mail, agora tem a opção de criar lá. No caso, eu até mandei um. Assim, que se eu não me engano, quando você está no e-mail do Instituto, você já entra direto também. Você já entra no direto, sabe? Mas se for um e-mail externo ao Instituto, eu consigo cadastrar aqui também. Então, neste momento, para as aulas, não precisa. Se tiver, melhor que você já entra direto, mas não precisa não, tá? Vamos lá, então. Pessoal, vamos começar um conteúdo novo aqui agora, né? Conteúdo que vocês já viram também em algum momento aí, tá? Porque a ideia aqui, pessoal, é o seguinte, vamos lá. Essas medidas descritivas que a gente tem, né? Média, proporção, variância, desvio padrão, né? São medidas que você obtém, né? A partir de uma amostra. E ela é uma estimativa, por exemplo, a média. Quando você pega uma amostra, né, que representa uma população, você calcula a média da amostra.
Essa média da amostra, na verdade, ela é uma estimativa, né, da média populacional. E a média populacional que eu tenho interesse em saber, né? Na maioria das vezes eu não conheço. Para eu descobrir a média populacional, eu preciso calcular, ter os dados de toda a população. E nem sempre isso é viável, né? Então a gente vai falar um pouquinho hoje da ideia de estimação, né? Aquela que a gente viu é a pontual, e agora a gente vai fazer a estimação intervalar. Então, em vez da gente ter um único valor, a gente vai ter um intervalo de valores, e a gente agora consegue associar uma probabilidade da média populacional estar neste intervalo, tá? Bem, a gente vai falar um pouquinho, então, agora de estimação intervalar, por intervalo, né? Então, ao invés de agora a gente ter um único valor, a gente vai ter um intervalo, na verdade, tá? Pessoal, eu vou fazer só para média e para proporção. Poderia fazer para qualquer estatística, né? Poderia fazer para mediana, para moda, poderia fazer para variância, para o desvio padrão, para você ver qualquer estatística, eu consigo fazer uma estimação por intervalo, tá? E aí a gente chama isso de intervalo de confiança, tá? Só para fazer um parênteses, para ficar mais claro, pessoal, é muito comum aparecer estimação por intervalo em pesquisa eleitoral. Então, geralmente, quando eles divulgam aquelas pesquisas eleitorais, se vocês lembrarem, fala assim, o candidato está com 43%. Com a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, o candidato pode estar entre 40, eu falei 42? 43. 43 mais 3, 46. 43 menos 3, 40. Assim, com a margem de erro, né? A porcentagem do candidato pode estar entre 40% e 46%. Perceba que o valor verdadeiro eu não conheço. Não conheço porque eu não entrevistei toda a população. Eu só vou conhecer o valor verdadeiro, a porcentagem do candidato, quando todo mundo participar, quando todo mundo votar. Aí eu tenho o valor verdadeiro, não é? Mas com base numa amostra, eu tenho um intervalo, e aquele intervalo existe uma probabilidade da média verdadeira estar dentro dele, nesse caso da eleição, da porcentagem verdadeira estar dentro dele, né? Então, essa é a ideia que a gente usa lá, intervalo. Tá? O que a gente vai fazer agora aqui é intervalo para média e para proporção, tá? Bem, essa parte já de intervalo, né, pessoal, ela entra dentro da estatística inferencial, né, que é aquela que eu falei para vocês, com base em uma amostra, a gente tenta tirar conclusão, a gente tira a conclusão da população, sempre associado a uma probabilidade, né, daquilo ali estar certo ou errado. Então, olha lá, a estatística inferencial desempenha um papel fundamental no agronegócio, permitindo estimar características de populações ou das populações a partir de amostras. Então, é isso que a inferência faz, né? A estatística inferencial faz. Permite que, com base em uma amostra, a gente tire conclusões sobre a população. Né? Entre as ferramentas de estatística inferencial aí, a gente tem intervalo de confiança, que fornece uma faixa de valores plausíveis para um parâmetro populacional. Tá? Parâmetro populacional, pessoal, é a medida da população. Então, a média populacional é um parâmetro. Então, quando ele fala parâmetro, ele está me referindo ao valor da população, tá? Estatística é um valor que a gente obtém da amostra. Só para a gente caracterizar os termos aí, né? A gente vai ver hoje um pouquinho de intervalo de confiança para a média populacional, intervalo de confiança para proporção populacional, né? Alguns exemplos aí e exercícios. Vamos lá. Então, alguns conceitos que eu já falei, né? O que é parâmetro e o que é estatística.
Parâmetro, né, são valores que descrevem uma característica da população. Então, produtividade média, né? Então, sempre ali, embora eu colocou o termo produtividade média, né, o que a gente está referindo é a média da população. Né? Então, produtividade média, né, da população. Enfim, estatística, pessoal, é uma medida calculada a partir de uma amostra. Exemplo, produtividade média observada em 30 propriedades. Aí você pode olhar os dois e falar assim, opa, mas os dois são produtividade média. É que quando eu calculo a produtividade média de uma amostra, eu não estou trabalhando com toda a população, com todas as propriedades do mundo, do Brasil, enfim, depende de o que você define como população. Se você está trabalhando só com uma parte da população, você está calculando uma estatística, está estimando, é uma média, né? Calculando uma média daquela amostra. Ela é uma estimativa da média populacional, que é um parâmetro, tá? Então, só alguns termos aí que a gente usa. Parâmetro, eu estou me referindo a uma medida da população, né? Da população. Estatística é uma medida da amostra, é uma estimativa de um parâmetro, certo? E aí, né, pessoal, para a gente fazer, então, o que a gente chama de intervalo de confiança, a gente tem que ter o que a gente chama de nível de confiança. Eu tenho que adotar uma probabilidade de confiança, tá? E, geralmente, os intervalos de confiança, geralmente eles adotam um nível de confiança de 95%, de 100%, 90%, 95%, 99%, é o que é mais comum na literatura aí, tá? Então, se vocês olharem naquelas pesquisas eleitorais, no finalzinho eles falam lá, né? Falam dos candidatos, tudo lá, compara, e no final eles são obrigados a falar qual é o nível de confiança da pesquisa e quantas pessoas eles entrevistaram. Então, às vezes, para um nível de confiança de 95%, você entrevista, sei lá, 2.000 pessoas. Se você quiser fazer com 99%, você tem que entrevistar, sei lá, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas. O número de entrevistados tem que aumentar tem algumas fórmulas para calcular o número de pessoas que você precisa, tá? Bem, mas assim, sempre que a gente for fazer um intervalo de confiança, a gente precisa falar qual é o nível de confiança, tá? 95, 99, 90, são os mais comuns. Na época que não tinha computador, né? A gente fazia tudo à mão, né, Cristiano? E aí o que acontece? A gente precisava desses valores aí, e isso vinha de uma tabela, que alguém já calculou, né? E vinha no final do livro essas tabelas, né? Por isso que adotou o meio padrão, 90, 95 e 99. Mas nada impede, do ponto de vista estatístico, se eu quisesse fazer com 97%, por exemplo. Então, o padrão é 95 aí, tá? E aí, pessoal, vem aí, então, como que a gente calcula intervalo de confiança, tá? Intervalo de confiança, sempre para média, e depois a gente vai ver para proporção. Então, se é intervalo de confiança para média, pessoal, a ideia é que eu quero calcular um intervalo de confiança para média populacional. Eu quero ter uma estimativa do parâmetro da população. Bem, mas eu não consigo obter ele, porque para obter ele eu teria que medir toda a população. Então, eu pego uma amostra, e aí eu calculo a média dessa amostra. E aí, pessoal, se vocês observarem aqui a fórmula, ó, é a média mais ou menos um valor aqui que a gente chama de erro amostral, que nas pesquisas eleitorais parece como margem de erro. Isso daqui lá eles fixam em 3%, não é? Ah, mas para eles fixar em 3%, eles têm que aumentar o N. O que é o N? É o número de indivíduos entrevistados. A gente não vai entrar nisso, tá? Mas só para vocês entenderem aqui, pessoal, a média é o meio do intervalo. Se eu subtraio esse valor aí, eu tenho o limite inferior do intervalo. Se eu adiciono esse valor, eu tenho o limite superior do intervalo. E aí eu consigo achar o intervalo, né, de confiança. E com 95% de confiança, a média populacional, que eu não conheço, ela está lá dentro.
tá? Ah, mas o que significa isso? Se você fizer esse experimento 100 vezes, em 95 vezes, a média populacional vai estar lá dentro. Bem, se vocês olharem as fórmulas, pessoal, elas são muito parecidas, as duas. Esse caso é quando a variância populacional é conhecida. Lembra que variância é medida de variabilidade. Esse caso é quando a variância populacional é desconhecida. Na maioria das vezes, pessoal, se você não conhece nem a média, você não conhece a variância também. Então, na maioria das vezes, a gente trabalha com esse caso aqui. Mas o que muda entre eles? Ó, x barra é a fórmula da média, né? O símbolo da média, tá certo? Então, aqui x barra é a média. Então, é a média mais ou menos isso daqui, que é um erro. Né? A média mais ou menos isso aqui, que é um erro. Se vocês observarem, aqui vem um z. Tá? O z é de uma tabela, distribuição gaussiana ou distribuição normal. É uma tabela de probabilidade. Tá? O sigma é o desvio padrão populacional e o raiz de n é o tamanho da tua amostra. Na de cá, a tabela é outra que você consulta. É uma tabela chamada T de student, tá? Vezes S, que é o desvio padrão amostral, já que a populacional você não conhece, dividido por raiz de n, que é o tamanho da tua amostra. Pessoal, eu estou mostrando a fórmula aqui, né? Alguns aí já viram isso em estatística básica lá na graduação, outros não. Mas no programa vocês vão perceber o seguinte, eu preciso informar para ele qual é a média, qual é o desvio padrão que você tem, se o desvio padrão que você tem, se é o da população ou se é o da amostra, e qual é o tamanho da tua amostra. A partir disso ele vê qual fórmula que ele usa. Então lá no programa já está programado para ele, isso no Biostat, tá? Já está programado para ele, né? Que se você informar que a variância não é conhecida, ele vai usar a da amostra, tá? Vou mostrar isso daqui a pouco lá num exercício. Intervalo de confiança para proporção, né? Tem uma forma parecida, só que agora é proporção, tá? Proporção, mais ou menos, esse é o erro também. E o erro é calculado de uma outra maneira aqui. Um z, que vem da tabela da distribuição normal também, vezes raiz quadrada, né? Aqui do desvio padrão, né? Da variância e raiz de n embaixo. Não se preocupem com a fórmula, tá, pessoal? O foco nosso não é fórmula agora, é mais entender aqui e fazer o cálculo lá. E mais do que isso, né? A gente pensar aí no que significa aquilo, tá? O que significa o intervalo de confiança. Por que ele é importante, tá? Exemplo. Então, imagine o seguinte, eu quero calcular um intervalo de confiança, né, da média da produtividade de café. Então, eu quero saber qual que é a produtividade média aí do café. Bem, mas eu não consigo calcular a produtividade média da população. Porque da população significa, então, né, toda a produtividade aí, né, de todas as plantações, se a tua população, você pensar, restringir ao Brasil, do Brasil, ou do mundo, enfim. Então, o que a gente faz? A gente faz, então, né, se a gente quer estimar a produtividade aí do café, vamos pensar no Brasil, eu faço, então, né, uma amostra, eu faço uma amostragem, tá certo? Eu primeiro seleciono, né, alguns produtores, enfim, algumas propriedades, e vou lá e calculo a produtividade, né, naqueles talhões, vamos dizer assim, e aí, com base nesses valores, eu tenho uma amostra, não é? Com base nesses valores provenientes de uma amostra, eu tenho, então, as estimativas amostrais. Eu tenho a média amostral, eu tenho o número de observações, eu consigo calcular o desvio padrão, né? Então, eu consigo calcular a média, o desvio padrão da minha amostra. Aí é o conteúdo da aula anterior. E aí, com base nesses valores provenientes da minha amostra, eu consigo ter o intervalo de confiança. Então, olha o exercício. Um pesquisador deseja estimar a produtividade média de café arábica em uma região.
Eu falei Brasil, pode ser o Brasil inteiro, ou numa região só. Eu quero saber a produtividade média do sul de Minas. Eu pego algumas propriedades, né, ele seleciona 40 propriedades aí, e a partir dessas propriedades, então, ele vai ter a produtividade de cada uma delas. Então, ele tem 40 valores. Ele vai lá e calcula a média amostral. É o que a gente aprendeu a fazer na aula passada e corrigiu hoje. Então, acha a produtividade média destas propriedades. E vamos supor que a produtividade média deu 36 aí, tá? Pessoal, esses dados são hipotéticos aí, tá? Então, não pode estar muito errado aí, enfim. Só para a gente entender o problema aí, tá bem? O desvio padrão, a gente aprendeu a calcular, né? Então, quando a gente calcula o desvio padrão lá, no R é o SD, né? O comandinho SD dos dados lá, tá? Ali no outro programa ele solta lá o desvio padrão, deu um desvio padrão de 8 sacas por hectare. E eu quero fazer com um nível de confiança de 95%. Com base nessas informações, pessoal, né? Como ele não me forneceu o desvio padrão da população, a variância da população. Então, eu só tenho da amostra. Então, eu estou naquele segundo caso em que o da população não é conhecido. Então, eu vou usar o desvio padrão da amostra. Então, aquele 8 que ele falou, eu uso aqui. Né? A média que ele chegou de 36 sacas, 36, né? É aqui. Tá? Esse T é um valor que vem de uma tabela, e aqui raiz quadrada do número de observações. Era 40 propriedades, raiz quadrada de 40, tá? Esse é um valor que tem que consultar uma tabela. E aí, pessoal, agora, né, eu faço essa conta. Então, primeiro calculo a raiz quadrada, tá? Faço 2,02 vezes 8 dividido por raiz quadrada de 40. Vai dar aproximadamente 2,55. 36 é a média amostral. E aí eu faço a média menos o erro, a média mais o erro. Tenho, então, um intervalo de confiança. E o importante aí é a gente entender o que é isso, né? Então, é o seguinte, ó. A produtividade média populacional eu não conheço. Para eu saber a produtividade média populacional, né, eu teria que calcular a produtividade de todas as propriedades daquela região. Então, eu não conheço, mas com base nessa amostra, né, eu concluo que a produtividade média está entre 33,45 e 38,55. O valor da população eu não conheço, mas com 95% de confiança, eu chego à conclusão que ele está entre esses dois valores aí. Tá? E pode ser qualquer valor entre esses dois aí. Tá? Essa é a interpretação agora. Essa é a importância aí da inferência, né? E do intervalo de confiança. Você começa agora a ter conclusões sobre a população, com base na sua amostra. Tá certo? E aí, né, pessoal, só mostrar aqui, a gente divide por raiz de N, raiz do número de observações. Quanto mais observações você for tendo, né, mais preciso vai ficando. Por quê? Maior vai ficando raiz quadrada de um número cada vez maior, aqui vai ficando cada vez maior. Partindo do pressuposto que o desvio permanece muito parecido, esse número vai ficando cada vez menor e esse erro vai ficando cada vez menor, né? Então, o intervalo ele vai diminuindo conforme você vai amostrando mais propriedades. Ao ponto que se você amostrar todas as propriedades da tua população, o intervalo, né, vai diminuindo e vai chegando no valor populacional, tá? Eu não estou acompanhando aqui, né, mas se tiver alguma dúvida aí, tá? Só abrir o microfone, pessoal. Todo mundo já respondeu lá a lista de presença? Ô, professor, essa lista Oi? você mandou no grupo lá do WhatsApp? Eu coloquei no chat aqui e eu acho que alguém mandou no grupo lá também. Não, você não viu no chat aí? Na verdade, mandou, só que o meu aqui sumiu tudo. Manda no grupo para nós, professor. Tá no grupo lá, o João mandou, ó. Dá uma olhadinha lá. Dá uma mensagem às 10h01. Ele mandou no grupo lá. Tá? Ô, professor. Oi. Deixa
Só uma dúvida, né? Esse valor de 2,02, isso falou que sai de uma tabela. De uma tabela. Ele altera de acordo com qual número aí que vai Ele tem vários altera valores nessa tabela? Ó, tem dois números aqui, né? Então vamos só entender o que é isso. Ele altera de acordo com o nível de confiança e ele altera de acordo com o tamanho da tua amostra. Então aqui, ó, 39. 39 é o que a gente chama de grau de liberdade. Então, se você tem 40 propriedades, o grau de liberdade é sempre o número, o n menos 1. Então, você tem um grau de liberdade de 39. Então, esse 39 saiu das 40 propriedades. Tá certo? E, como você trabalhou com 95% de confiança, você tem, então, 5%, que é o que falta para 100%, que a gente chama de significância. E aí, ali, a distribuição é uma fórmula, uma função matemática, né, que tem um comportamento, e aí esse 5% ele fica para os lados. 5% divide entre os dois lados. Então, fica 2,5% para cada lado. Tá certo? E aí, o que ele colocou aqui, ó, 0,025 é esse 2,5%. Tá? Beleza, obrigado. Se qualquer coisa, se der tempo, eu mostro a tabela para vocês e acho esse valor lá na tabela, tá? Eu não vou focar por enquanto agora aqui, né? Porque como a gente vai fazer no computador, o computador faz esse cálculo lá, tá joia? Pessoal, como que eu faria esse exercício agora? Eu já vou direto fazer ele lá para a gente ver como que é, tá? Bem, como que eu faço isso? No Biostat. Vamos fazer no Biostat aqui, então. Pessoal, no Biostat eu nem preciso de dados. Eu vou até apagar esse daqui. Eu vou entrar aqui, ó, estatística, tá? E vou em estimação de parâmetros. Lembra que a gente está fazendo intervalo de confiança. É uma estimação intervalar, está criando um intervalo para a média populacional. E a média populacional é um parâmetro, por isso que é estimação de parâmetros. Estimação de parâmetros da média. Então, a gente está fazendo uma estimação de parâmetros da média. Ele abre essa tabela aqui. Aqui eu tenho que colocar tamanho da minha amostra. Para esse exemplo, a gente acabou de ver quanto que era o tamanho da nossa amostra. 40. Ele obteve dados de 40 propriedades. A partir dessas 40 propriedades, ele somou os valores, dividiu pelo número de observações, não é? E aí me deu uma média de 36 sacas. E um desvio padrão de 8 sacas. Lembra que esse desvio padrão é proveniente dos valores das 40 propriedades, por isso que ele é o desvio padrão amostral. Então lá agora eu tenho que fornecer para ele, ó, a média é 36. E o desvio padrão é 8. Só que aí ele pergunta para mim assim, mas esse desvio padrão, ele é o da população, é o sigma, ó, tá pequenininho aí, né? Ou da amostra? Ele é o S. Ele é o da amostra, não é? Tava escrito lá, né? Mas se não tivesse escrito, pessoal, né? Eu teria que lembrar que ele é proveniente da minha amostra, então ele é o amostral. E aí, pessoal, ele já solta os resultados com 95% e com 99%, que foram os dois que eu falei para vocês que é mais comum, né? Ah, mas e se eu quisesse fazer aqui com 97%? Não dá para fazer. Aqui não, né? No R você muda lá o coeficiente lá que você quer, tá? Bem, 33,44, 38,56. Se vocês olharem, às vezes deu uma diferencinha, né? 33, 45, 38, 55, não é? Às vezes, pessoal, essa diferencinha que dá 33, 45 para lá deu 33, 44, tá dando uma diferencinha aqui na segunda casa decimal, né, pessoal? Isso às vezes é um errinho de arredondamento, tá? É de aproximação. Às vezes, quando eu fiz aqui, eu fiz raiz de 40, por exemplo, trabalhei com 2 casas decimais,
né? Lá ele está trabalhando com mais casas decimais. Então, às vezes dá um errinho na última casa decimal aqui, tá? Então, às vezes é um errinho de arredondamento. Se você usou 2, usou 3 casas, às vezes dá uma diferença. Mas perceba que ele já faz o intervalo de confiança aqui. Ah, Rafael, mas e se eu tiver com os meus dados brutos, os valores das 40 propriedades? Antes de eu fazer o intervalo de confiança, eu tenho que fazer a estatística descritiva. Achar a média amostral e o desvio padrão amostral. Tá bem? Professor, Oi. eu só não entendi como esse desvio padrão de 8, só não entendi bem. O desvio padrão é aquele que veio da aula passada. Vamos supor, que eu não tenho os valores das 40 propriedades aqui. Mas, vamos pegar aqui, vamos pegar esses dados da aula passada aqui. O exercício que a gente fez. Opa. Aqui, não é? Vou até excluir uma variável aqui, ó. Só essa daqui, custo. Como que eu calculo a média e o desvio padrão do custo? Aqui, neste programa, é só você vir em estatísticas, estatística descritiva e avisar que os dados quantitativos para a variável custo. Opa, talhão não precisa, coloquei sem querer. Custo só. Executar, ele solta aqui, ó. Ele solta a média, não é? E o desvio padrão, ó. Lembra que média é a medida do meio ali, né? Te dá uma ideia do centro dos dados. E desvio padrão é uma medida de variabilidade dos dados. Certo? Então, vamos supor, igual eu fiz para 9 valores, achei a média e o desvio padrão. Você faria ali, né? A ideia do exercício fez, achou a média e o desvio padrão. Com esses valores, depois, né? Eu joguei lá na outra estatística ali. Tá certo ou não? Tá certo. Não? Só que em sacas é como se fosse um deu 38, o outro deu 46, um exemplo. Calma. Deixa eu só... 48 e 36, da onde chegou nesse valor? Não, lá era pontuação, tá certo. Ali era produtivo, era custo, né? Para esse daqui é sacas, né? Então, 36 sacas é a média. Então, teve propriedade que produziu 38, teve propriedade que produziu 32, 40, não é? Então, em média, deu 36. E ali você tem um desvio padrão de 8 sacas. Tá? Então, é uma medida de variabilidade só. Entendi. Vai de 32 a 40. Depende. Assim, depende. Né? Eu posso, assim, quanto mais dispersão eu tenho nos dados, né? Aqui, ó, mais oscila. Tá? Então, assim, pode ser que eu tivesse valor aqui acima de 40, sem problema nenhum. 45, 47, tem outra propriedade produzindo 30 e na média está dando 36. E aí, quanto maior a oscilação do que cada propriedade produz, né, da produtividade de cada produtividade, maior vai ser o desvio padrão. Tá certo? Quanto menor, mais próximo de 36 as propriedades estiver produzindo, mais próximo da média, menor é o desvio padrão. Né? Então, o desvio padrão é uma medida de variabilidade. Tá? Professor. Oi. Mas num estudo assim, né, não sei se talvez eu esteja meio por fora do detalhe. Eu tenho que ter uma confiabilidade muito grande nos números que eu estou colhendo, quem está preparando eles, para não correr num erro assim. Sim. Possível. Porque ele fala assim, uns 95%. Mas, por exemplo, se eu, nesse caso aqui, né, se eu tiver errado, aí você me auxilia. Aí está falando 36 na média. Mas e se eu tive uma propriedade que eu lancei um número muito alto ou um número muito baixo, e isso aí não poderia comprometer esse contexto dessa formatação? Com certeza.
Não. Ou não é por esse lado aí que eu devo analisar? É o seguinte, são duas coisas importantes, né, da gente ressaltar. A primeira coisa, você tem que ter dados, né, que foram obtidos, né, e que são confiáveis, né? Então, a maneira com que você escolheu essas propriedades tem que ser uma maneira que você escolheu. Aí entra na parte de amostragem. Como eu seleciono 40 propriedades aí, eu tenho que ter propriedades que representam a população. Representa todas as propriedades, porque aquelas 40 propriedades vão me fornecer informação de todas, não é? Então, sim, se os dados seus não são confiáveis, se aquelas 40 propriedades não representam, né, a população, os teus resultados não vão ser confiáveis, né? Não vão ser precisos. Então, sim, os dados, você tem que ter uma confiabilidade nele, tá certo? Assim, tranquilo quanto a isso, mas aí, por exemplo, eu imagino vamos pensar em um caso aqui do nós, aqui, o café. Certo. Por exemplo, se uma pessoa fizer um levantamento de uma produtividade aqui do sul de Minas, por exemplo, ela tem que ser restrita ao sul de Minas. O contexto da notícia ela não pode espalhar como o Brasil no todo, né? Sim. Por isso tem que ser muito direcionado para a gente não causar uma... Exatamente, mas imagina o seguinte, se você está pensando no sul de Minas, quem é a tua população? Todos os produtores de café arábica aí, não é? Então, exatamente. De repente, e aí a tua população é essa. Então, você vai selecionar 40 propriedades do sul de Minas para estimar, para verificar a produtividade deles, né? Você vai fazer estatística descritiva, vai ver como está a variabilidade, a média, se não tem nenhum outlier, lembra que naquele gráfico de box plot ele solta se tem um valor muito discrepante, né? Ou seja, a ideia você tem que ter uma amostra que represente a população. E aí, com base nessa amostra, você vai tirar conclusões sobre a população. Mas quem é a população? Os produtores do sul de Minas Gerais, né? Se eu vou fazer a nível de Brasil, eu não posso pegar propriedades só do sul de Minas. Eu tenho que pegar propriedades do Brasil todo para que eu tenha uma amostra representativa de todas as propriedades da população. Tá certo? Não, beleza, não. Tá entendido. É que acaba abrindo assim um leque do negócio para as variabilidades que existem num trabalho desse. Não, sim, tem vários. Então, assim, a gente está focando aqui, seleciona 40 propriedades. Se a gente for focar, por exemplo, assim, como eu seleciono 40 propriedades? Tem muitas maneiras de selecionar 40 propriedades. Eu posso estratificar por tamanho e depois eu vou selecionar dentro de cada tamanho, né, vamos dizer assim, tantas propriedades, então proporcionalmente, né? Ou eu vou selecionar aleatoriamente, eu tenho lá uma lista de produtores lá, igual vocês têm lá, e vou selecionar 40 lá, né? Então, assim, tem várias maneiras de eu selecionar. Então, assim, aí entra numa outra parte da estatística que chama a amostragem, que é como eu seleciono uma amostra, né, para representar uma população, tá certo? Aqui eu já estou partindo do pressuposto assim, já tenho, né, a minha amostra, né, e aí eu quero ter uma estimativa da média populacional, da produtividade da população, tá certo? Vamos lá então, pessoal, Pessoal, vou fazer mais um aqui e a gente já encerra rapidinho, Agora, para proporção, né? Então, é o seguinte, intervalo de confiança para proporção. Então, imagina aí como exemplo, uma cooperativa quer estimar a proporção de produtores que vacinaram seu rebanho contra a febre aftosa. Então, ele quer saber, né? A gente pode pegar proporção, depois transformar em porcentagem, ele quer saber quantos por cento dos produtores vacinaram o gado. E aí ele pega uma amostra. Então, ele seleciona alguns produtores lá, visita, liga, enfim, obtém a informação, né, se eles vacinaram o gado ou não.
Então, aqui a título de exemplo, ó, vamos supor que ele entrevistou, ele perguntou, enfim, para 120 produtores. Destes 120 produtores, essa é a minha amostra, né? O meu tamanho da minha amostra, meu N, né? Desses 120 produtores, 102 vacinaram o gado. Ou seja, eu tenho uma proporção de 102 dividido por 120, eu tenho uma proporção de 0,85 que vacinaram o gado. Ou, se eu quisesse transformar para porcentagem, dá 85%. Mas essa porcentagem de 85% que vacinaram o gado é uma porcentagem da minha amostra, né? Ela é uma proporção da amostra. Mas e da população? Será que a porcentagem de pessoas que realmente vacinaram o gado está próximo de 85%, quando eu pensar em toda a minha população? Ou será que está abaixo, muito acima? Então, a gente constrói um intervalo de confiança. E aí vai ter um limite superior ou inferior que vai te dar uma noção da proporção populacional. Bem, consultando a tabela 95, fazendo também a 95% de confiança, tem um valor proveniente da tabela, que é 1,96, tá? Usando aquela fórmula que a gente viu, a proporção mais ou menos o erro, que é esse daqui, né? E aí o erro você calcula a partir dessa fórmula, você chega a 0,85 mais ou menos 0,06. 0,85 menos 0,06 dá 0,79, que em porcentagem dá 79%, não é? E 0,85 mais 0,06 dá 0,91, que equivale a 91%. Então, assim, eu não sei a porcentagem correta da população. Para eu saber, eu teria que entrevistar todos os produtores. Mas eu sei que a porcentagem está entre, né, com 95% de confiança, está entre 79% e 91%, tá? Então, essa te dá uma ideia aí da proporção. Se eu fosse fazer isso daqui no Biostat lá, novamente, né, estatística, como é que tem alguma coisa aberta aqui? Como é que não está deixando fechar aqui? Precisei fechar ele aqui, que ele não estava deixando, pessoal. Eu vou abrir de novo aqui, só para a gente finalizar. Coisa rápida, calma aí. Abriu, estatística, estimação de parâmetro, agora dá proporção. Tamanho da amostra é 120, né? Os eventos favoráveis foi 102. Só conferir se é isso mesmo, né? 120, 102 vacinaram, né? Executar, ele solta aqui, 78,6, que lá ele arredondou para 79%, não é? E 91,4, que lá ele arredondou para 91%, tá? Então, pessoal, vão ficar alguns exercícios para vocês. Aqui outro exemplo de proporção, né? Mesma coisa que a gente fez. E aqui 4 exercícios para treinar, tá? Média, né? Você tem 25 talhões, a média amostral, o desvio padrão, com base nisso constrói o intervalo de confiança, tá? Para treinar aí, tá, pessoal? Calcular, então, o intervalo de confiança. Nesse daqui ainda não precisa me entregar. Eu vou deixar para... vou deixar para entregar na próxima... Eu vou deixar para um exercício para vocês me entregarem avaliativo na próxima semana, tá bem? Para essa semana ainda não. Já a gente estava ainda em dúvida de qual programa usar. Vou pedir para vocês tentarem baixar. Se aparecer erro, me manda mensagem, tá? Ou coloca no fórum
da disciplina ali, que eu vou lá e respondo também, tá certo? Ali dá para colocar print ou me manda no WhatsApp aí, tá bem? Dúvidas, pessoal? Eu não consegui baixar, não, mas eu vou tentar amanhã de novo. Tenta lá, Marcos. Qualquer coisa que não conseguir, você me fala. Beleza, pessoal? Vamos, então, encerrando por aqui, né? Que já passou uns minutinhos da hora aí. Vou encerrar a gravação aqui, tá bem? E agradeço aí, pessoal, né?